Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Elisiane aqui no canal Diálogos de Vida, espero encontrá-los todos na preciosa graça do Senhor. E nós estamos aqui para falar a respeito da palavra do Senhor e compartilhar conhecimentos de crescimento pessoal, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos glorificar o nome do Senhor com a nossa maneira de viver, em nome de Jesus. E nós vamos passear um pouquinho em Deuteronômio hoje, vamos falar sobre idolatria. Isso mesmo. O que você pensa a respeito desse assunto? Qual a sua visão, o seu olhar dentro do texto da palavra? Deixe aqui nos comentários, vamos dialogar sobre isso. Vamos lá então, Deuteronômio 11:11. Mas a terra para a qual ireis, logo que atravessardes o Jordão, adentrar para dela tomar posse, é a terra de montes e vales exuberantes. Olha que promessa gloriosa do Senhor, alimentadas pelas chuvas do céu. Vamos ler também o 22. Porque se, preste atenção na condicionante se, diligentemente obedecerdes todos estes mandamentos, aí acima, nos versículos anteriores você vai ter os mandamentos, que hoje vos ordeno para guardardes com zelo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a ele vos achegardes, então Yahvé expulsará de diante de vós todas essas nações, a fim de que tomeis posse e despojeis de uma terra que agora pertence a povos mais numerosos e poderosos que vós. Para resumir, é mais ou menos assim. Ali tem 1000 pessoas, eu vou expulsar e vou colocar 100. Olha, bom demais, né? E nós vamos ler também o 12. Devereis destruir totalmente os lugares nos quais as nações pagãs têm oferecido seus rituais, costumam adorar aos seus deuses, tanto nos altos montes, como nas colinas à sombra de árvores frondosas. Então, o que acontece aqui? O pessoal recebeu a terra do Senhor. Deus tirou 1000 para colocar 100. Um exemplo bem grosseiro, porque o número é muito maior, infinitamente. E o que acontece? Quando essa nação, esse povo adentra lá dentro, ele não vai cultuar, ele não vai adorar no mesmo local. Ele vai destruir, vai derrubar postes, vai derrubar ídolos, vamos supor, a deusa que eles adoravam lá, vai colocar tudo por terra, porque o Senhor não aceita ser adorado num lugar onde era adorado deuses pagãos. Então aqui ele fala que tudo vai cair por terra, tudo é para ser derrubado, para destruir totalmente, ele fala. Totalmente. E aí a gente fala assim, mas é Antigo Testamento, Antigo Testamento a gente não vive mais, porque nós estamos no tempo da graça, e o tempo da lei já acabou, porque Deuteronômio é Antigo Testamento. Mas, irmãos, tudo que está na Bíblia, escrito para nosso ensino, foi escrito. De capa a capa, a Bíblia é importante para as nossas vidas. Cada vírgula aqui, o Senhor deixou por algum motivo para as nossas vidas, então nós vamos considerar sim. Em nome de Jesus, nós precisamos. E o que acontece? Às vezes a pessoa fala, mas idolatria, você vai ficar lá diante de um ídolo. Eu adoro o ídolo. Calma aí. Se tem uma coisa que Satanás tem infinitamente mais que nós, é tempo. E ele é astuto. Se ele tiver que esperar 30 anos para conseguir que você se torne um idólatra, ele vai fazer isso. Porque o que acontece? Às vezes ele não consegue te desviar declaradamente do Senhor, mas ele consegue fazer com que você desobedeça a Deus, porque aqui o Senhor ele fala que nós devemos ser obedientes à palavra dele. E obedientes, diligentes, não é obedecer de qualquer forma, obedecer pela metade, não, é obedientes mesmo. Então o que acontece? Às vezes o Senhor nos dá uma coisa para fazer, a gente fala, eu vou fazer só metade, que nem quem viu o vídeo passado percebeu quando eu falei a respeito da arca. Deus deu as instruções certinhas. E aí, se Noé tivesse dito, o Senhor falou que é para colocar com 3 centímetros, mas eu vou colocar com 2,5, irmãos, teria havido salvação para aquele povo? Eu acho meio difícil. Então, Noé foi diligentemente obediente dentro daquilo que o Senhor colocou. E aí, o que acontece? Hoje, às vezes, a idolatria está no nosso meio, está em nós e a gente não percebe. Por exemplo, puxa daqui, arruma de lá e aumenta os lábios e diminui. Não estou dizendo que eu sou contra nada disso, amém? Cada um é cada um. Mas quando eu faço isso
porque eu quero adorar o meu corpo de certa forma, porque eu venero demais, porque eu quero sempre estar perfeitamente linda, um espetáculo, uma deusa grega, né? Vamos contextualizar dessa forma, parafrasear dessa forma. Isso já pode começar a ser um ponto de idolatria, sabe? Então nós temos que ter atenção nesses pontos. Aquela pessoa que está sempre assim, que cuida de cada detalhe, que assim, que não pode ter, se sair uma espinha, acabou o mundo. E que tá sempre no Insta, ou no TikTok, ou no Face, e tá sempre postando e biquinho e não sei o que. Irmãos, pode ser um culto ao próprio corpo e a pessoa nem tá se dando conta. Então nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Às vezes nós temos situações com outras pessoas. Tem alguém que a gente gosta muito, mas gosta assim ao ponto de falar, meu Deus do céu, não posso ficar sem. Não posso de forma alguma. Então, cuidado. Às vezes é alguma coisa relacionada a pastores. Quem já ouviu falar em pastolatria? Irmãos, quando eu vi esse termo pastolatria, eu estava no início da minha conversão. Eu era bem mais jovem. E eu confesso que foi um termo novo para mim. Porque, assim, as pessoas da igreja onde eu congregava, elas tinham, assim, uma idolatria pelo pastor. Os homens, as mulheres, as jovens, tipo assim, não servia missionária, só servia se for o pastor, para conversar todo tipo de assunto. E tudo, se era presente, se era uma coisa, se era outra, era tudo pro pastor. E assim, era uma coisa que assim, gente, eu não consigo explicar. Mas era dia e noite, e celular, e ligação, e tudo ele, tudo convergia nele. Era uma coisa assim, surreal. E quando esse outro pastor começou a congregar conosco, ele comentou a respeito do termo pastolatria, eu fui entender um pouco a respeito, porque eu observava essas situações, eu achava diferente, meio estranho, mas eu não tinha muita ideia, estava começando na fé. Então eu entendi, pastolatria, pois é, acredite. E isso existe também em todos os lugares, de todas as formas, e às vezes a gente não se dá conta. Mas eu vejo que hoje em dia isso está mais voltado para nós mesmos, para quem nós somos. Não estou dizendo que você tem que ser largado, relaxado, não, nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos refletir o brilho e a glória dele, em nome de Jesus. Mas a partir do momento que aquilo começa a ficar uma coisa assim, tipo obsessão na minha vida, que eu tenho que estar perfeito o tempo inteiro para as pessoas me verem perfeita, isso pode ser sim o começo de idolatria. E Satanás está desviando o teu foco da adoração a Deus para adorar a si mesmo. É aquela situação, eu não consigo fazer com que ele se proste e me adore. Vocês lembram lá no deserto, quando Jesus foi tentado? 40 dias, Satanás ofereceu tudo para Jesus. Ele levou o Senhor até o pináculo do templo e falou, tá vendo, tudo isso me foi concedido. E tudo é teu, se prostrado me adorares. Irmãos, ele queria adoração. É isso que ele espera, que nós o adoremos. E aí o que acontece? O que Jesus disse? Rebateu ele com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Não tentará o Senhor teu Deus. Ele rebateu o diabo com a palavra de Deus. E hoje, o que acontece? Se o diabo não consegue nos colocar para adorar de joelhos ele troca. Nós não estamos adorando diretamente Satanás, mas nós também não estamos prestando louvor e adoração a Deus, estamos prestando louvor e adoração a nós mesmos ou colocando a qualquer outra coisa. Uma coisa que todo mundo vai reclamar comigo, eu tenho certeza. Time de futebol. Irmãos, tem gente que é alucinado pelo seu time de futebol. Você quer ter seu time, quer assistir seu jogo? Ok, mas tem gente assim que é uma coisa que briga, que bate, que mata e que morre por conta do time de futebol. Que às vezes não tem R$100 na carteira para comer uma pizza com a família, mas gasta com uma camisa oficial, R$400, R$500, parcela no cartão em trocentas vezes. Então, isso pode sim ser uma idolatria, você tá gastando dinheiro com aquilo que não é pão, tirando às vezes da tua família para uma outra coisa. Então, reflita um pouquinho, pense a respeito, tem alguma coisa na minha vida que está ganhando mais atenção do que o Senhor Jesus?
Porque às vezes tem, irmão, e às vezes tem, a gente não se dá conta porque nós não paramos para perceber. E por isso que a oração é tão importante, né? Porque quando nós oramos, o Espírito Santo revela no nosso coração quais são as nossas deficiências, o que nós precisamos corrigir. Ele nos conduz, ele nos convence do erro e do pecado. E isso é, assim, essencial para a nossa jornada cristã. Nós somos peregrinos nessa terra, nós buscamos o céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que honrar o nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que vier até vocês, que for tirar o foco do que é Deus, do que é o Senhor Jesus, do que é direcionado a Ele, vocês corram longe. Pula fora desse barco que ele vai afundar uma hora com certeza, isso é inegável. Porque muitas são as ofertas desse mundo para as nossas vidas e às vezes nós escolhemos tão rápido. Você quer A ou B? Quero B. Você quer C ou D? Quero E. Você quer branco ou preto? Quero preto. Você quer azul ou amarelo? Quero amarelo. Você quer 50? Quero 1000. Quero 1000. Às vezes a gente faz escolhas tão rápidas que a gente nem se dá conta de que está escolhendo uma coisa para adorar no lugar do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala, né, que nós temos que ser rápidos no ouvir e lento no falar. A nossa resposta deve ser mais demorada, porque a gente tem um tempinho para refletir e pensar. Espírito Santo, o Senhor está comigo nesse negócio? Em nome de Jesus? Ou o Senhor não está? É coisa de segundos, mas faz toda a diferença nas nossas escolhas. Tenho certeza. Irmãos, em casa, vocês leiam então todo o texto, tá? Para entender esse contexto aqui. Mas, em suma, o que eu queria falar sobre idolatria era isso. Para que nós não tiremos o foco do Senhor Jesus. Ele é o nosso alvo. Tudo que nós falamos do Senhor Jesus converge ao Pai. Ele próprio dizia, tudo que ele fazia era para o Pai, era ordenado pelo Pai, era direcionado pelo Pai, pelo nosso Deus Senhor Jeová. Então, que nós estejamos o tempo inteiro conectados e ligados nessas mensagens, nessa mensagem da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu oro hoje para que você tenha visão aberta, tenha discernimento espiritual e que Satanás não enrede você com coisas vãs, com coisas supérfluas, com aquilo que pode tirar do Senhor a legítima adoração, em nome de Jesus. Que você tenha a tua visão aberta para essas coisas. Amém? E nós vamos agora para a nossa dica de crescimento pessoal, como eu disse para vocês, que nós sempre temos, porque nós precisamos honrar o Senhor enquanto estivermos nessa terra, e nós vamos honrar sendo homens e mulheres de bem, em nome de Jesus. E ainda dentro do nosso livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, hoje nós vamos falar, nós estamos já no sexto ensino que eu observei para nós comentarmos. Seja previdente quanto às suas necessidades de velhice e proteção da sua família. Tem uma situação que eu nem sei se todos vocês sabem, mas o nosso corpo, eu posso estar equivocada com relação ao tempo, mas é mais ou menos essa média. Até os 30 anos, nós vamos reservando vitaminas, tudo que a gente precisa, reserva de cálcio, reserva de vitamina B, reserva de vitamina D, que na verdade é um hormônio, e a gente vai fazendo essas reservas. Após os 30, nós vamos fazendo uso dessas reservas, porque o nosso corpo já não produz mais da mesma forma que produzia na juventude. Ele já é um corpo um pouco mais envelhecido, então nós vamos tendo essas situações. Deixa eu fazer uma pausa aqui e mostrar quem tá aqui comigo, gravando junto. Olha, participando. Fala oi. Esse é o Einstein, meu xodó, tá o tempo inteiro aqui do meu lado. Pronto, vamos voltar pro vídeo. E o que acontece? Da mesma forma, o que o corpo faz? Quando a gente tá no ápice, no auge da juventude, ele produz e guarda tudo que você consome, vai sendo guardado, vai criando uma reserva disso, reserva daquilo, reserva de vitamina A, reserva. Então, por isso que é importante a gente sempre se alimentar bem com coisas saudáveis. Prefira produtos da terra, aquilo que a gente descasca, aquilo que a gente, banana, laranja, batata, aquilo que a gente desenterra, produtos que a terra produz, são os mais saudáveis.
E aí o que acontece? Quando vem falar a respeito de ser previdente quanto à vida futura, à velhice, se trata também de reserva. Olha que interessante, porque eu tô no auge da minha mocidade, um exemplo, tá? Tô no auge da mocidade, então tô com força de trabalho e vou lá e trabalho e faço hora extra e trabalho à noite, faço freelance e tal. Mas de nada vai valer se eu fizer tudo isso e ó, entra aqui, sai aqui. Cadê? Aqui conseguiu e aqui não conseguiu guardar. Mesma coisa que nada, só gastei minha força de trabalho. Então a gente precisa ter a sabedoria para trabalhar sim, mas armazenar também. Para quê? Quando nós chegarmos na nossa velhice, nós teremos uma reserva. Nós teremos algo com que nos mantermos. E eu estou dizendo, não estou falando que você vai ganhar, vamos supor, vai ganhar 5.000 e vai guardar os 5.000. Não, você reserva uma parte, conforme nós já falamos nos anteriores, qual é a tua parte da reserva. E as demais você tira para suas necessidades, aproveita com a tua família, né? Não vai só armazenar, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Eu vou viver até a velhice? Você vai viver até a velhice? Nós não sabemos. Nossos dias estão escritos nas mãos do Senhor, nós não sabemos. E que bom que a gente não sabe, né? Então, nesse sentido, nós precisamos cuidar, ser previdentes. Por quê? E o texto fala, seja previdente quanto ao cuidado e às necessidades da sua família e da sua velhice lá no futuro. Porque a tua família também pode precisar. Pode ser que um filho de repente fique doente, você precise comprar um medicamento de última hora. Pode ser que o pneu do carro fure no momento que você está em viagem com a tua família, você precise fazer um ajuste ali de última hora. Você tem reserva para isso. Pode ser que muitas coisas aconteçam e você já não tem mais aquela mesma garra para trabalhar, o teu corpo já está mais cansado, você já não aguenta mais 50 quilos de cimento nas costas como aguentava antes. Tem gente, esses dias eu vi um rapaz descarregando cimento, o moço lá de cima, o carregador, né? Não sei que nome que dão, colocou 3 bolsas de cimento na cabeça dele. Cada saco de cimento tem 50 quilos, é 150 quilos. Aqui o corpo sustentando o ombro, o pescoço, a cabeça, é 150 quilos. Quando você tiver velho, você não aguenta nenhum. Às vezes nem metade do saco, que dirá 150 quilos. Então, assim, que nós tenhamos sabedoria para armazenar, para fazer essa nossa reserva, enquanto nosso corpo está assim, a todo vapor, com toda a disposição para trabalhar e tal, para correr, para ficar até mais tarde acordado, porque a gente lá na frente vai precisar dessa reserva. Então, que nós tenhamos sabedoria e cuidado, que nós sejamos previdentes, porque nós fazemos planos, mas quem conduz os nossos caminhos é o Senhor. Mas Ele não vai descer lá de cima e falar, olha, você vai guardar isso aqui. Não. Ele nos dá sabedoria e o entendimento para conhecer sobre o assunto, e compete a nós tomarmos a decisão. E como nós lemos aqui, se obedecermos, grandes coisas virão. O texto de hoje foi maravilhoso, eu gostei muito de poder compartilhar com vocês. O vídeo sobre idolatria também, espero que tenha sido bênção para vocês, tanto quanto foi para mim saber sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo, deixa uma curtidinha para eu saber que vocês têm gostado, para que possamos produzir mais vídeos ainda. Um beijo grande. Fiquem na paz do Senhor Jesus, uma ótima, rica, abençoada e poderosa semana na vida de vocês. Até a próxima!